Oi, meu nome é William e nosso TCC é sobre uma metodologia para a reconstrução 3D de imagens pulmonares para auxílio ao diagnóstico médico de Covid-19. Atualmente enfrentamos uma pandemia causada pelo vírus Covid-19, que passou a evidenciar os diversos problemas que o sistema de saúde e a comunidade científica enfrentam, uma vez que se trata de um vírus altamente contagioso, pois sabe-se que o indivíduo em um local pode infectar mais de 100 pessoas, adotando assim a quarentena e o uso de máscara para a contenção do vírus. Por se tratar de uma doença respiratória, ocasiona uma maior agressividade ao pulmão. Desse modo, os hospitais tendem a inflacionar com a quantidade de pessoas para atendimento na triagem ou das que encontrem casos mais graves e necessitam de uma unidade de terapia intensiva, a UTI. Uma das maneiras de saber a respeito da saúde pulmonar de um paciente é por meio da utilização das tomografias. Com isso, propomos uma metodologia para auxílio a um diagnóstico mais preciso. As tecnologias hoje disponíveis para auxiliar a etapa de diagnóstico clínico e imagem médica têm enfrentado dificuldades na assertividade na análise de um paciente com sintomas leves de Covid-19. Uma pessoa nesse quadro clínico pode facilmente passar despercebido com as técnicas de segmentação e processamento da imagem 2D utilizadas atualmente. Portanto, nosso objetivo é propor uma nova metodologia para a segmentação de imagens pulmonares de tomografia computadorizada com diagnóstico automático de Covid-19 e reconstrução 3D do volume pulmonar. Oi, eu sou o Guilherme e eu vou apresentar agora a metodologia proposta neste trabalho. A nossa metodologia consiste em 4 fases, sendo 10 etapas no total. A primeira fase se trata da leitura das tomografias pulmonares da base de dados e do pré-processamento dessas imagens. A segunda fase segmenta essas imagens, separa por regiões de interesse e ajusta essas regiões. A terceira fase faz a extração de características para a reconstrução 3D. Com isso, a malha 3D é exportada para um ambiente de visualização, através do óculos Microsoft HoloLens. A última fase utiliza uma rede neural para classificar as imagens, fornecendo um pré-diagnóstico para auxiliar o médico. Sendo assim, com a visualização da reconstrução 3D pulmonar no HoloLens e o pré-diagnóstico fornecido pela rede neural, o profissional da saúde pode concluir um diagnóstico mais preciso do estado do paciente. Agora, falando mais detalhadamente das etapas, a primeira é a base de dados, onde é feita a leitura das tomografias pulmonares, da base de dados COVID-CT Dataset. A segunda etapa é o pré-processamento, onde fazemos a equalização histogrâmica nas imagens para destacar os detalhes internos do pulmão. A terceira etapa é a segmentação, onde utilizamos o algoritmo Firefly para a criação de uma máscara que posteriormente será utilizada para a remoção de ruídos. Abaixo temos um exemplo da segmentação, onde na esquerda temos a imagem pré-processada e na direita a máscara obtida a partir dela. Na quarta etapa, fazemos a separação das regiões de interesse na máscara, onde geralmente utilizamos 2 regiões para representar o pulmão como um todo. Já na quinta etapa, que é o ajuste, utilizamos uma sequência de morfologia matemática de dilatação ou erosão para ajustar a máscara. À direita temos um exemplo da aplicação de morfologia de dilatação na máscara, e na esquerda temos um exemplo da aplicação de morfologia de erosão na máscara. Na etapa 6, extração de características, aplicamos o método de máscara, colocando a imagem segmentada e ajustada sobre a imagem original. Assim, preservamos os detalhes internos do pulmão e removemos quaisquer ruídos externos. À esquerda, temos a máscara ajustada com morfologia matemática de dilatação, e na direita, vemos a aplicação do método de máscara. Na sétima etapa, reconstrução 3D, são agrupadas todas as imagens, ou seja, todos os slices da tomografia, para então utilizarmos
o algoritmo Merchant Cubes através do software VTK para obtenção da malha 3D pulmonar. A etapa 8, classificação. Utilizamos a rede neural DenseNet 169 para a classificação das imagens da tomografia. Assim, obtemos um pré-diagnóstico do paciente. Na nona etapa, visualização, exportamos a malha 3D pulmonar obtida a partir da etapa de reconstrução 3D para um ambiente de realidade aumentada, onde utilizamos o óculos holográfico Microsoft HoloLens para visualização. A etapa 10, diagnóstico, é onde juntamos o holograma 3D com a classificação obtida na rede neural para auxiliar o profissional de saúde em uma avaliação mais assertiva do paciente. Boa noite, eu sou o Gustavo e vou apresentar os resultados obtidos após o treinamento da rede neural. Para melhor compreensão dos resultados, estes foram divididos em 4 testes e serão apresentados a seguir. No teste 1, ocorreu a aplicação de ruído gaussiano de média 0.01 nas imagens com máscara. Após o treinamento da rede neural, o teste de performance foi obtido. Nesse primeiro teste, a acurácia da rede neural foi de 64,5% e 67,5% em termos de área sobre a curva ROC. No teste 2, a rede neural passou por um novo treinamento, dessa vez com a aplicação de ruído gaussiano de média 0.1, nas imagens também com máscara. Após o treinamento da rede, o teste de performance foi obtido. No teste 2, a acurácia da rede neural foi de 68% e 72,8% em termos de área sobre a curva ROC. No teste 3, a rede neural passou por um novo treinamento, dessa vez apenas com a aplicação da máscara, sem qualquer tipo de ruído na imagem. Após o treinamento da rede, o teste de performance também foi obtido. Nesse teste, a acurácia da rede neural foi de 70,9% e 80,2% em termos de área sobre a curva ROC. Com base nos resultados obtidos no teste 3, é possível notar que ao aplicar a máscara, sem qualquer tipo de ruído na imagem, foram obtidos melhores resultados em comparação com os testes anteriores. No teste 4, a rede foi treinada apenas com as imagens originais. Um ponto importante a destacar é que, ao analisar as imagens da base de dados, foi possível notar que algumas imagens de tomografia continham sinalizações, como letras ou até mesmo símbolos e setas indicadoras que não faziam parte do pulmão. Isso interferia negativamente no aprendizado da rede, e por conta disto, essas imagens foram retiradas da base de dados. Após o treinamento da rede, os valores de acurácia e área sobre a curva ROC aumentaram consideravelmente, alcançando 88,2% de acurácia e 96,1% em termos de área sobre a curva ROC. Agora eu passo a palavra para o Victor Queiroga. Oi, eu sou o Victor e eu vou apresentar alguns resultados obtidos na etapa de reconstrução 3D. Para a reconstrução 3D, foram usadas imagens da base de dados COVID-19 CT Scans. Como descrito anteriormente, ela conta com 10 imagens de tomografias feitas de forma tradicional em pacientes infectados com COVID-19. Para este trabalho específico, foram usadas tomografias da região do tórax. Para a reconstrução 3D, foram utilizados 2 tipos de imagens, uma original, assim como está na base de dados, e outra que passou pelos processos de tratamento de imagem que foram mostrados na metodologia. A partir disso, foram obtidos 2 tipos de resultados. Com as imagens originais da base de dados, foi possível a reconstrução 3D do corpo e dos ossos do paciente, e com as imagens alteradas da base de dados, foi obtida a reconstrução 3D dos pulmões e vasos pulmonares do paciente. Sendo assim, o último passo para obter uma boa malha 3D é ajustar os parâmetros do algoritmo de reconstrução, o Merchant Cubes.
onde o primeiro parâmetro é o número de contornos e o segundo parâmetro é o valor do contorno, em outras palavras, a sua intensidade. Desta forma, é possível uma melhor visualização do resultado da reconstrução e, por consequência, uma melhor análise e extração de informações disponíveis para o profissional de saúde, como é possível ver no vídeo aqui mostrado. Falando agora da visualização no Microsoft HoloLens, o óculos usado foi o HoloLens de primeira geração, que é limitado em cenas de baixa complexidade com menos de 100.000 triângulos. Este fato pode resultar em uma diminuição na qualidade da reconstrução quando comparado ao que é visto no computador. No vídeo a seguir, podemos ver como é feita a manipulação dos hologramas em um ambiente 3D. Desta forma que o profissional de saúde fará para movimentar o holograma e visualizá-lo onde e como preferir no ambiente em que ele está situado. Neste vídeo, agora em um ambiente um pouco menos iluminado, poderemos ver como são feitas as rotações dos hologramas e também o escalonamento, que é uma alteração proporcional em seu comprimento e largura.